Nós estamos aqui hoje em mais um Papo Fácil. Eu estou com o Ricardo Oliveira Neves, ele é consultor, empreendedor social e graças a Deus estou saindo da minha zona de conforto. Vamos bater um papo que tem a ver com tecnologia, mas vai muito além. Ricardo, obrigado mesmo por a gente poder ter essa conversa, uma história fascinante. Tem muita história bacana para a gente contar, né? Temos até o livro que você está trabalhando, enfim. Muito obrigado, vamos ter uma boa conversa agora, é isso? Vamos lá. Estão aí disponível para desenvolver aí alguma coisa que a rapaziada de tecnologia se divirta, mas não é exatamente tecnologia, mais do que isso, é um passo adiante. Apesar de eu ser engenheiro, ninguém é perfeito, Como eu vou falar muito de mudança de mentalidade. Não, fantástico. Agora, exatamente começando daí, fala um pouquinho da tua história, né? Você já falou que é engenheiro, acho que é eletrônico, de produção, enfim, eu tenho alguma identificação contigo, que eu passei por um caminho parecido, mas você tem uma história toda que te fez chegar onde você está hoje, que é muito bacana. Então, vamos dividir um pouco dessa história com quem está nos vendo. Bom, basicamente eu entro na universidade para fazer física, né? Puxa. Aí por volta do terceiro ano, quando a gente é apresentado a mecânica quântica, teoria de relatividade, etc., a gente costuma descarrilhar, né? Todo mundo, as bases tremem. E apesar de eu gostar muito de física, eu acabei indo para engenharia eletrônica, onde eu acabei indo trabalhar com computadores, né? Cheguei a trabalhar na Cobra, fui professor de engenharia eletrônica na UFRJ, e mais o tempo se passa, fui fazer uma engenharia de produção, lá na COP, e a engenharia de produção que eu fiz, ela tinha uma peculiaridade que ela foi um dos primeiros cursos de engenharia a sair daquela visão taylorista de que as organizações são mecanismos, que a fábrica é uma coisa que você regula com relógio. Tá? Então, basicamente, o meu curso já era um curso multidisciplinar em que eu tinha sociólogo, antropólogo. Então, foi uma experiência maravilhosa de mestrado, onde eu decididamente comecei a perceber que a tecnologia era parte de alguma coisa muito mais complexa. Tá? Ou seja, eu comecei a ver as organizações como sendo, na verdade, um lugar onde você não tinha o ser humano para trabalhar de forma adestrada. Ou seja, naquela época eu comecei a perceber que existia algo de novo com o chamado modelo de gestão comando e controle, né? Que era muito bem ilustrado pelo Charles Chaplin no Tempos Modernos. Opa, nem me fala, exatamente, E essa questão ela veio me levando. Eu comecei a trabalhar com essas questões de desenvolvimento organizacional, desenvolvimento no sentido largo. Trabalhei durante muitos anos para Nações Unidas e Banco Mundial, na década de 90, e sempre com essa questão de desenvolvimento numa perspectiva ampla. Ou seja, tinha gente que achava que eu era economista e eu não era economista. Onde é que está o engenheiro? Onde é que está... E aí o que acontece hoje em dia, o que eu digo para a meninada o curso que você faz de graduação, ele é apenas um portal para a vida adulta. Depois o jogo vai ficar muito mais complexo. E eu acabei, ao longo do tempo, me transformando numa espécie de consultor de estratégia, que discute com as empresas, que discute com as pessoas em posição de liderança, quais são os caminhos que você tem quando você olha do lado de fora. Porque, em geral, as pessoas estão muito ocupadas dentro da empresa para poder olhar o lado de fora. Está todo mundo precisando bater meta, né? E chega um futuro que é um caminhão que atropela você. Então, eu trabalhei muito com essa questão de desenvolvimento de cenários, exercício de planejamento. Comecei a escrever livros, porque os livros são ferramentas de conhecimento. Ou seja, todo livro, ele tem... Por um lado, ele trabalha a minha cara. Ou seja, é mais fácil eu fazer a apresentação por uma empresa depois que sai um release do meu livro, sobretudo quando fala bem, numa exame, Então, eu escrevi
6 livros, desde 2014 para cá. Um deles ficou particularmente bem conhecido, que é O Tempo de Pensar Fora da Caixa, né? E eu fui sendo identificado como um cara que é uma espécie de consultor que ajuda a amadurecer as questões que ainda estão verdes. É o cara que traz, ao mesmo tempo, provocações, visões contraintuitivas. Paralelamente, eu comecei a receber convite para escrever, fui colunista de inovação da revista Época, fui o primeiro blogueiro da Época, né? Isso já em 2006, então, as redes sociais. E esse gosto pela comunicação ele foi evoluindo a ponto que chegou num determinado momento da minha vida, me deu uma epifania de que o problema central das organizações é a questão da comunicação. Isso ficou evidente para mim quando a gente passa para as redes sociais. Ou seja, a comunicação passa a ser, tanto do ponto de vista institucional, quanto do ponto de vista organizacional, a questão chave. E eu comecei a descobrir alguns teóricos que falavam que comunicar é organizar. Tá? E isso me levou para fazer um sabático acadêmico de 2 anos. Eu estou falando aqui de Lisboa. Então, os últimos 2 anos eu fiz uma coisa de luxo. Ler. Ler muito. Ler aquilo que eu queria, assistir às aulas que eu queria, escrever sobre o que eu quisesse. E ao final disso daí, eu cheguei com um livro, com a proposta de um livro, que se chama Sense Making, Liderança por Propósito, que é o guia da comunicação em um mundo de comunicação estratégica, em um mundo de complexidade exponencial. Então, essa é mais ou menos a minha trajetória. Sabe que você comentando assim, ficou bastante claro para mim, você, como consultor e até mesmo na temática do seu livro, você faz um papel bastante provocador, né? Me parece que você quer ser o provocador para estimular a mudança. Agora, quando você fala em comunicação, realmente hoje em dia a gente tem uma quantidade exponencial aí de fontes, de origens, enfim. E, na verdade, eu estou entendendo que o teu livro vai ajudar a organizar isso tudo, que ele até poderia ser a sua tese, né, não sei se é mestrado, se é doutorado, mas, enfim, você pensou nisso para não, eu vou escrever para mim mesmo, você estava me contando antes. Então, vamos falar um pouquinho do contexto do livro, né? Você já falou como você chegou a ele, mas o que está sendo trabalhado, porque eu, particularmente, concordo com você que esse aspecto da comunicação hoje em dia, ele é absolutamente chave, ainda mais frente a essa multiplicidade de origens, rede social, enfim, tudo isso. Então, conta um pouquinho uma visão geral do seu livro. A visão geral é o seguinte, eu comecei a partir de 2 expressões chaves, tá? É liderança corporativa e comunicação estratégica. Como é que eu cheguei nisso daí? Eu cheguei nisso aí pelo seguinte, na história das organizações, se você pegar até meados do século XX, você vai ver que o modelo organizacional é o chamado modelo comando e controle, que é ilustrado de uma forma sintética pelo Arte da Guerra, que é um livro que é a Bíblia do comando e controle. Ainda há muitos executivos que acham que aquela é a mentalidade correta de fazer uma organização andar. Tá? Só que a questão é que o tempo se passa e nós entramos numa realidade, sobretudo por causa do desenvolvimento tecnológico, a questão da globalização, ou seja, nós passamos a ter uma possibilidade de multiplicar circunstâncias de maneira exponencial. Haja visto o que está acontecendo, que é o coronavírus. Tá? Essa história começou dia 31 de dezembro, na China, quando foi notificado o caso. Né? Em março nós tivemos a pandemia, e no Brasil, já a essa altura do campeonato, nós devemos ter 60 mil mortos já, hoje no dia, que no final de agosto devem estar em 100 mil, e existe uma possibilidade muito grande de que a gente ultrapasse os Estados Unidos até o final do ano. Né? É esse o cenário que a gente está. Ninguém podia pensar nisso. Quem fez o planejamento estratégico na sua empresa em 2019 já
Alguém já deve ter ido lá e rasgado tudo. Nada mais Com vale. certeza. Então, o contexto que nós vivemos é que não adianta ter um chefe, ter um líder, que seja uma espécie de profeta ou ninja, que vai chegar com as respostas e exige que aquilo ali. O que exige, hoje em dia, é uma postura de que, dadas as possibilidades da gente ter o vai dar merda, entendeu? Que é o complexidade exponencial, né? Que pode ser o 7-1, Brasil e Alemanha. Não, esse caso é interessante. Você deu um exemplo, até você ilustrou para mim quando nós conversávamos antes, então acho que isso aí é interessante você comentar. Então, basicamente é o seguinte: a liderança, o papel da liderança hoje é como é que ela usa a comunicação não mais como uma ferramenta tática, ou seja, a ferramenta tática até o final do século XX é que era comunicação organizacional interna para brifar o empregado, o colaborador, do que ele devia fazer, ou seja, ela era prescritivo, e do lado de fora era para influenciar as pessoas para consumir. Tá? Podia ser B2B, podia ser B2C, mas era fundamentalmente induzir uma maior demanda ou facilitar a demanda. Tá? Mudou o mundo, nós temos uma complexidade exponencial. Nesse século XXI, a gente já viveu o World Trade Center, o ataque terrorista. O mundo mudou naquele momento. Né? Já houve a de 2008, a crise econômica de 2008. Crise econômica. O Brasil já teve o 7-1, ia fazer uma Copa do Mundo que seria a nossa Triwex, e a gente, na verdade, toma de 7-1. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte: o livro ele é uma forma estruturada de você, como líder de uma organização. A organização é o quê? Mais de duas pessoas são seres humanos se comunicando. Comunicar é organizar. Ou seja, a comunicação não vem depois. Então, nesse modo que eu procuro entregar no meu livro, que eu uso a palavra sense make, é fundamentalmente o seguinte: olha, o sense make é uma capacidade que você tem de sair do comando e controle quando você tem complexidades exponenciais. Ou seja, quando a coisa fica esquisita. Eu chego a dizer o seguinte: nós vivemos sempre em 3 zonas. A primeira zona é a zona do conforto, está tudo bem, etc. A segunda zona é a da mudança planejada. Olha, é aquela que a gente, em geral, fala: no ano que vem a gente vai fazer assim assado, vamos crescer 10%, etc. E tem a zona do terror, que é quando acontece a complexidade exponencial. Nessas circunstâncias, o que funciona não é mais o comando e controle. Tá? O que funciona é, eu costumo dizer, saia a liderança CC, 2C, para a liderança 4C. Esse conceito do 4C é muito interessante, até convido você a falar sobre ele, porque me parece, inclusive, que de uma certa forma algumas empresas, ou muitas delas, vivenciaram nessa pandemia aí. Mas comenta sobre os 4Cs, por favor. O 4C é basicamente o seguinte: o primeiro C é de coragem. Tá? A coragem é o quê? Dada determinadas circunstâncias, não adianta eu apelar para chamar minha mãe ou chamar o meu chefe, especialmente se o chefe for eu. A coragem, já dizia Churchill, é a primeira de todas as virtudes, porque delas depende todas as outras. Então a coragem é eu vou encarar isso. O segundo C é o da calma. E para isso as empresas estão pagando rios de dinheiro para ver se eu respira. Entendeu? Mindfulness, namastê. Vamos resolver essa circunstância. Vamos para o terceiro C. Como líder, o meu papel é ajudar as pessoas numa circunstância em que aquilo que eu planejava não funciona, eu estou na zona de terror, o que eu preciso é estabelecer uma narrativa. Agora, a narrativa eu tenho que estabelecer o 4C. Colaborativamente. Então, como é que eu vou estabelecer uma narrativa? É o C de conversa. Então, nós estamos falando em coragem, calma, conversa colaborativa.
Vamos voltar naquela metáfora, naquela analogia do 7-1, para explicar isso aí? É isso aí, não, exatamente. Tem muito a ver, é engraçado como de uma situação prosaica, triste para nós, não é verdade? Mas como isso pode ser aplicado, né? Então, dá a sua interpretação. Basicamente é o seguinte, 7-1, digamos que o Mineirão cheio, lotado, devia ter cento e tantas mil pessoas, né? É. Tomamos Pode um acontecer. segundo gol e a coisa estava assim, aquilo já denotava que estávamos entrando em complexidade exponencial. O entrar em complexidade exponencial é você, como líder, perceber e ter a coragem para parar o jogo. Tá? E pedir calma. O que está acontecendo? Você vê que todos os países que vão mal no Covid é porque você teve alguém que negou a gravidade daquela circunstância. Putz. Se no Brasil tivesse feito 2-1 e você tivesse, ou 2-0, a Alemanha, e você tivesse alguém que. Coragem, para. Entendeu? Cai no campo, sofre um ataque, faz um ataque epilético, joga a bola de volta para a arquibancada, entendeu? Inventa qualquer coisa. Para o jogo e vai para o segundo C. Calma. Calma. Pessoal, calma. Calma. Se você tem calma, você consegue conversar. É o próximo passo. Entendeu? Gente, nós estamos no nosso país. Olha aí, o Mineirão cheio de brasileiro, todo mundo do nosso lado. Olha só, nós vamos fazer um gol. Nós vamos jogar na retranca, mas a gente ainda tem tempo, o jogo está começando. A gente vai para a retranca, faz um gol e com esse povo todo tocando esse rebu aí, a gente vai chegar lá. A gente vira o jogo. Mas o que aconteceu? Não houve coragem, não houve calma, não houve conversa, não houve colaboração. Faltou o quê? Liderança. Era o Filipão. O Filipão era o cara naquela época. Era o cara, é. Entendeu? Mas a liderança em circunstâncias de complexidade exponencial, ela é sobretudo colaborativa. Não tem mais o ninja, não tem o Sun Tzu, o velho general lá, não tem mais. Então essa é a ideia. Não, já que você usou a metáfora do futebol, voltando alguns anos antes, eu até brinquei com você antes, em 94 o Sun Tzu era representado pelo Romário. Ele falava, deixa que eu vou resolver tudo aqui, eu vou lá, vou ganhar essa Copa pra gente. Até deu certo, mas deu certo por outras circunstâncias, não porque ele tomou essa postura. Né? Como as coisas são antagônicas, né? Mas você vê que o paradigma da Alemanha é de liderança colaborativa. A liderança vai para onde tem competência. Esse Claro. é um caso que a liderança por comunicação, ela pressupõe não um esquema, o organograma tradicional de comando e controle, que é o de cima para baixo. A liderança colaborativa, que usa a comunicação, ela tem a capacidade de transferir o centro de gravidade da liderança para quem tem a competência para resolver a questão naquela... Ou seja, existe hoje, então, o que eu fui estudar durante esses 2 anos meus de sabático, é que existe hoje uma teoria que saiu do armário e que basicamente é a comunicação estratégica. Ou seja, fundamentalmente, você deixa para trás o modelo comunicação e controle, comando e controle, e vai para um novo paradigma que a comunicação não é mais uma ferramenta tática. A comunicação é estratégica. Ela organiza a organização. A função da comunicação é organizar, não é informar meramente, não é validar, ela é organizar, é a coisa mais nobre da comunicação. Então, isso daí existe muita gente já trabalhando nisso, já tem empresas que estão trabalhando nesse novo paradigma, e foi o que eu tive a oportunidade de, digamos assim, me debruçar em cima dos artigos. Eu fiz uma linha de corte, chegou num determinado momento, eu só pegava paper de 2010 para cá. Aí, quando eu fui ver determinadas questões, só de 2015 para cá. Ou seja, existe hoje um novo futuro que é fundamentalmente uma nova matriz, um novo paradigma
de liderança. Todo aquele papo de Sim. liderança, o líder, servidor, etc., esquece isso tudo. Isso tudo é importante. Mas, em última análise, o líder é conversacional. O líder é o cara capaz de influenciar socialmente, stakeholders, e ser comunicador efetivo do ponto de vista interno na organização. Sabe que eu estou bastante interessado em ler o seu livro, acho que é bastante estimulante essa discussão, sem contar o quanto que você pode colaborar com as pessoas na sua própria formação, enfim. Em que momento do livro ele está? Quando a gente pode eventualmente esperar tê-lo chegando nas prateleiras, virtuais ou não? Enfim, em que momento que você se encontra da produção do livro? Olha, eu estou com o deadline aí de mais 15 dias para acabar. O livro é um processo de gestação que começou numa epifania que eu tive no começo de 2017. De lá para cá, eu estudei pra caramba, eu li, li. De um determinado momento, eu fiquei grávido do livro, eu já tinha uma estrutura, e no último ano eu vim escrevendo isso aí. E desde que o Covid apareceu, virou o momento perfeito. Existem 3 semanas que eu estou em absoluta quarentena, escrevendo no contexto do Covid. A circunstância do Covid, para mim, foi extremamente pedagógica. Com certeza. É, por excelência, uma situação de complexidade exponencial. Então, eu preciso ficar vendendo para as pessoas isso aí. Entendeu? Não, puxa vida. Então, se no meados de julho você vai estar concluindo, digamos que final de julho ou agosto, eventualmente a gente vai poder encontrar seu livro. Pena que você não vai estar no Brasil, a gente ir para uma tarde de autógrafos. Não sei se essa pandemia não vai permitir, mas nem que seja virtual. Então, estou muito na expectativa, viu? Olha, já é o meu 7º livro. A minha digamos, experiência é de que depois que o original sai da minha mão, vem uma fase extremamente gostosa, porque é ver os outros trabalhar naquilo. Aí 1 mês de copydesk, entendeu? 1 mês, enquanto isso, o pessoal de design já tá fazendo coisas. O livro é muito ilustrado. É um livro que eu procurei... É quase como se fosse... Para fazer um livro, eu tenho um método que é o meu método, a minha metodologia, que é fazer um storyboard. Eu faço milhares de figuras, eu desenho pra caramba. As figuras nobres eu jogo para dentro do livro, de tal maneira que você pode fazer uma leitura quase como se fosse um coffee table book. Eu limo todas aquelas coisas, digamos, acadêmicas. Eu procuro fazer da leitura um entretenimento. Afinal de contas, o livro, o primeiro a se entreter com ele sou eu. Então, claro. Né? Então, eu não acredito que até o produto em si, final de setembro, ele está digital. Tá bom. Não, maravilha. Puxa vida, o tempo voou, Ricardo. A vantagem é que ele vai sair em inglês e português. Fabuloso, fabuloso. Eu já estou marcando roadshow na Alemanha, na Europa Central. Porque eu tenho uma comunidade que eu prezo muito, que é de empreendedores sociais. Né? Sim. E empreendedores sociais é um tipo de startup diferente. É um tipo de startup que trabalha com questões não só do lucro, que é o bottom line, mas trabalha com outras questões também, como meio ambiente, desigualdade social. Então, eu devo fazer um roadshow no meio dessa comunidade que a União Europeia está vivendo um momento muito interessante, que antes do Covid já tinha saído um marco regulatório da economia circular, que é o Green Deal. Ou seja, a gente vai caminhar, se a gente quer, como espécie humana, quase 8 bilhões em cima do planeta Terra, nós temos, tanto pela questão climática, quanto pela questão dos mares, etc. e tal, a gente tem que transformar aquela economia linear, que descarta, que polui, enfim, que é ineficiente, em uma economia circular. Então, boa parte da recuperação da União Europeia vai ser em cima do paradigma do Green Deal, da economia circular.
Então, particularmente, a Alemanha digamos assim, quem coloca essa vara mais alta para a gente pular, porque eles foram, digamos, os primeiros a trabalhar com essa coisa. Há muitos anos eu acompanho a Alemanha, a questão, por exemplo, do programa nuclear deles, que o programa nuclear era responsável até o ano 2000 por um terço da matriz deles, e eles vão zerar, tá? Dentro em breve. Então tem uma série de coisas que o meu livro se insere nisso aí, porque o meu livro é fundamentalmente mudança de mentalidade. Isso. Se tiver uma estante para botar, tá? Física, eu peço que mudança de mentalidade, apesar de eu ser engenheiro, de eu ser entusiasmado com a tecnologia. Não. Fascinante, fascinante. Olha, eu estou só preocupado que aquela minha câmera da frente ali tem um limite de tempo, ela já está quase batendo nele. Mas olha, fantástico. Espero que a gente possa voltar a conversar novamente, seja pós-lançamento do livro ou até mesmo num próximo. Você que é uma pessoa tão profícua aí em termos de livros, em termos de cultura. Então eu já quero combinar contigo lá na frente. Vamos voltar a falar? Opa! É só mandar o link. Maravilha, maravilha. É só mandar o link, ele encaixa no slot lá da minha agenda e, pimba, a gente vai para o broadcast. Perfeito, super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil com Ricardo Oliveira Neves, que está escrevendo o Sense Making Liderança por Propósito, daqui a pouquinho disponível. Muito obrigado, permaneça bem e seguro e até a próxima. Obrigado. Um abraço.